Boa noite, amigos do Viva Bem Multimídia. Estamos iniciando o nosso podcast inédito desta quinta-feira, Semana da Criança, que começou com esse feriado de segunda-feira, mas sabemos que devido à pandemia, que já se estende desde março, foi um dia da criança também bastante diferente, sem crianças na escola, sem brincar com os amigos, sem encontros nas praças. E por isso nós estamos aproveitando exatamente esta semana do Dia da Criança para falarmos com Leandro Lascher. Ele é um dos 10 conselheiros tutelares do município de Novo Hamburgo, para conhecermos um pouco melhor este setor tão importante no trabalho com a criança no Brasil, onde cada município se organiza, e quero agradecer assim a possibilidade desta conversa exatamente nesta semana com Leandro Lascher. Leandro, boa noite, bem-vindo ao Viva Bem Multimídia, tua saudação aos nossos internautas. Boa noite, Heitor, boa noite a todos os frequentadores desse programa, é uma satisfação estar aqui com todos vocês. Leandro, quando a gente fala sobre conselho tutelar, muitas pessoas têm dúvida, tanto é que até ano passado, pelo menos, se a gente olha números da votação, que através de presencial, título eleitoral mesmo, né? Eleito pelo povo, muitos diziam: por que é que eu vou gastar um dia, vou entrar numa fila e vou votar? Isso, a impressão que eu tive, pelo menos na última eleição, mudou um pouco. As pessoas se conscientizaram. Você hoje, dentro do Conselho Tutelar, você entende também que está havendo uma compreensão melhor da importância do Conselho Tutelar para a vida na cidade? Nós acreditamos que sim. O Estatuto da Criança e Adolescente completou neste ano 30 anos, né? A Lei 8.069 de 1990. Mas confesso que eu diria que ainda há muita distorção com relação ao papel do Conselho Tutelar e dos conselheiros tutelares, né, em relação à sociedade em geral, né? Há um desconhecimento ainda das atribuições que o Conselho Tutelar tem, né? Muitos pensam que o Conselho Tutelar vai exercer o papel de poder familiar do que compete ao pai ou à mãe ou a quem tem, né, a guarda da criança ou do adolescente, né? Mas, claro, com o tempo, há muitos atores da sociedade que vão até as urnas votar em conselheiros tutelares porque têm a compreensão da importância do papel na sociedade brasileira do nosso trabalho. Eu imagino, Leandro, que muitas pessoas têm dúvida exatamente sobre a função de um conselheiro tutelar. Ele é limitado, digamos assim, na sua atuação por uma lei maior, que você acabou citando, que é o ECA, né? Por outro lado, existem outras normas que cada município coloca para orientar aqueles conselheiros, então, que foram eleitos para fazerem o seu trabalho, e qual seria, assim, a prioridade maior dentro da função de um conselheiro tutelar? Bem, os conselheiros tutelares, eles têm várias atribuições, mas eu diria que as principais dizem respeito eu gosto da a melhor definição que eu já ouvi do trabalho do Conselho Tutelar é aqui um dos conselheiros tutelares mais renomados que já houve no Brasil, chamado Luciano Beatiati Sempre Dias. Inclusive participamos de um curso que ele deu aqui no ano passado, e ele diz textualmente assim: o Conselho Tutelar ele serve para fazer com quem tenha que fazer que faça. O Conselho Tutelar ele serve para fazer com quem tenha que fazer que faça. Ou seja, que o pai e a mãe que têm que fazer pelos filhos que façam. Que o poder público que tem que fazer pelas crianças e pelos adolescentes que façam. Que o próprio adolescente que comete um ato que pode redundar num problema para ele mesmo, que ele corrija, não é? Então, é a melhor definição, assim, de uma forma mais simples do papel que tem o Conselho Tutelar. É porque a impressão, e o que eu tenho ouvido também de muitos, dá a impressão que o Conselho Tutelar teria uma posição punitiva.
E é o contrário, ela deve ser corretiva e de apoio, bem colocado por você, para que aquele que tem a responsabilidade assuma o seu papel. Porque eu Isso. imagino que muitas das situações que vocês atendem, elas vêm exatamente por alguém que está observando, um vizinho, às vezes um parente, ou mesmo dentro de briga de família, às vezes uma das partes do casal, onde não há a devida caminhada conjunta na formação, na educação dos filhos. É este o universo dentro do qual vocês agem à medida que os casos vêm chegando, Leandro? Isso. A palavra conselheiro já diz bem, né? Nós, os melhores conselheiros, segundo essas personalidades que se destacaram já nesses 30 anos de Conselho Tutelar no Brasil, dizem que nós temos que ouvir, aprender primeiro a ouvir muito, né? Ouvir o pai, ouvir a mãe, ouvir a criança, ouvir o adolescente, mas também poder aconselhar, né? E nós usamos muito a rede de serviços para prestar um apoio à família que se desestrutura com o tempo, né? E aí perde a capacidade de administrar o lar e administrar a própria família, não exercendo o poder familiar que os compete. Então, nós lançamos mão de requisição de serviços, né? Da rede pública de saúde, assistência social, por exemplo, para buscar restabelecer vínculos familiares, por exemplo, né? Para evitar uma futura, por exemplo, um futuro acolhimento de uma criança, né? Não, a pobreza de uma família não pode justificar um acolhimento institucional, né? Como chamava-se, né? Casa-lar, né? Então, nós também trabalhamos essa questão, as questões relativas à infrequência escolar, né? Que é algo que ocorre muito, e agora estamos recebendo das escolas a questão de que os adolescentes e crianças não estão participando das aulas remotas, né? Então, estão chegando muitas solicitações nesse sentido. E quando? E no momento em que, após uma denúncia que você bem mencionou, é muito importante, algumas pessoas questionam, poxa, mas a pessoa não tem o que fazer, me denunciou no Conselho Tutelar. Mas, assim, a gente precisa da sociedade no sentido de... Porque é impossível que a gente tenha olhos e ouvidos para estar, né, nas proximidades de cada casa onde ocorrem atos que não podem ocorrer. Então, nós aceitamos as denúncias anônimas, inclusive, para que possamos averiguar a procedência. Infelizmente, o número de denúncias que vem, que se confirmam, é bem pequeno em razão do número que chegam, porque, infelizmente, tem pessoas que usam o nosso trabalho para, entre aspas, incomodar o ex-cônjuge, por exemplo, né? Então, a gente vai verificar, trata-se de uma mentira, né? Então, é muito desgastante isso tudo. Agora, nesse sentido, não sei se dá para se fazer um perfil, talvez, da realidade mais repetitiva, digamos assim, se a gente pudesse filtrar e dizer assim, ó, a maioria dos casos que a gente acaba atendendo são nesta realidade, ou não há uma similaridade, significa, pode o que mais acontecer de tudo. Tranquilamente, o que mais nós recebemos nas ligações, especialmente no plantão e por telefone, são as ligações solicitando orientação com relação à guarda, né? A guarda dos filhos. Casais que se separaram recentemente ou que se separaram há algum tempo e não fizeram o que deve ser feito, ou seja, regular o que dispõe com relação à guarda compartilhada, como chama, que não é só com quem vai ficar os filhos, com qual dos dois, do pai e a mãe, vai ficar os filhos, mas também ali é discutido junto ao juiz, né, encaminhado pela Defensoria Pública, quando uma pessoa não tem condição de pagar um advogado particular, pessoas que ganham até 3 salários mínimos podem usar a Defensoria Pública, certo? Ele encaminha o processo para o judiciário, após 4, 5 meses há uma audiência, e nessa audiência é discutido com quem vão ficar os filhos, qual vai ser a pensão, né, que um genitor vai dar para o outro, e a regulação das visitas do outro genitor, quer dizer. E, infelizmente, muitos muitos casais se separam e fazem um acordo informal.
Isso sempre gera problemas ao longo dos meses, né? Então, a maior parte de ligações para o conselho é relativa a esse tema, né? E é importante que as pessoas, né, que se separam, né, tenham ciência da importância de fazer esse encaminhamento junto à justiça. Eu fiquei sem áudio. Quando, é, a gente pode imaginar que quando acontece uma realidade como essa, de casais que na informalidade, como talvez o pessoal diz, não, a gente vai separar numa boa, resolve aqui como é que faz, mas daí passa um mês, passa dois, passam três, e a coisa não é tão fácil assim, porque a vida continua, cada um no seu trabalho, com as suas dificuldades, e de repente ninguém de fato assumiu, ninguém pegou a responsabilidade, e aí tem que entrar alguém que consiga de fora ver o quadro como um todo e orientar o que é melhor. Via de regra, quando acontece isso, há um entendimento, de fato, da função do conselheiro tutelar em casos assim, ou via de regra o pessoal diz, olha, não mete a colher aqui, a gente quer resolver o negócio por nós mesmos. As pessoas, é muito boa essa questão, as pessoas ligam para o conselho pedindo que, por exemplo, no meu plantão, por exemplo, que eu vá lá buscar o filho dele na casa da genitora e não entregou o filho para ele, para a visita dele no final de semana. E aí a gente pergunta, você regulou a guarda? Ah, não, é informal, é de boca? Ah, é de boca. Então a gente diz, olha, você tem que fazer essa ação no judiciário, esse encaminhamento, porque daí você tem onde reclamar, porque isso não é atribuição do Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar não vai buscar. Ah, mas e qual é o papel de vocês? Eles perguntam, né? Eles acham que a gente tem que resolver o problema para eles. Então a gente diz, não, a gente, se você tiver qualquer situação em que o seu filho, você sabe que o seu filho está sendo prejudicado, está sendo maltratado pela genitora ou por quem quer que seja, você pode fazer contato com o Conselho Tutelar, e aí sim nós vamos atuar, nós vamos verificar, né? E você, como pai, deve sim proteger o seu filho. Se você sabe que está acontecendo alguma coisa com ele, você vai lá e protege ele, né? Mas é muito o número de ligações nesse sentido do pai ou da mãe dizer, ah, o meu ex lá não me entregou os filhos na minha visita, né? Esse é o maior número de ligações que a gente recebe, vem nesse sentido, né? E é claro, convém destacar que as relações mal resolvidas geram uma grande prejuízo aos filhos, né? Então, a gente faz muito encaminhamento no serviço da rede pública, na área da saúde, para que essas crianças e adolescentes tenham um acompanhamento de psicólogos, por exemplo, né, assistentes sociais, porque eles passam o sofrimento, eles vivem aquela discussão durante, no período pré-separação do casal e até posterior, porque, via de regra, ficam mágoas e questões não resolvidas do casal, e os filhos geralmente acumulam um grande sofrimento por causa disso. Porque se a gente imagina que para os adultos foi difícil manter o convívio dentro da normalidade, digamos assim, imagina a criança, às vezes pequena, 1, 2, 3, 5, até mesmo adolescente, quer dizer, se o adulto não sabe lidar com a situação, por que esperar que as crianças simplesmente aceitem tudo, porque hoje em dia é diferente, etc, etc. Eu creio que muitos dos problemas que chegam exatamente a vocês é por esse desejo, talvez, de que a criança vá passar por cima, tirar muito fácil, tirar de letra, como se diz, e a realidade não é esta, né? E aí a importância de que vocês orientem para que um profissional da área psicológica, por exemplo, acompanhe, de repente, todo mundo, o casal, onde há 2, 3 filhos, muitas vezes, né? E Exato. imaginar que às vezes nem sempre, ou na maioria das vezes, não é tão fácil lidar com essa situação. E quando as conjunturas não permitem que a família consiga superar essas discussões, esses problemas, esses traumas, e em todas as situações delicadas de relacionamento e de prejuízo às crianças e adolescentes, nós, no colegiado do Conselho Tutelar, porque nós somos, o Novo Hamburgo tem 2 conselhos tutelares, a cidade é dividida geograficamente em 2 partes, vamos dizer assim.
Então, por exemplo, eu trabalho nos bairros Rondônia, Santo Afonso, Boa Saúde, né? É, e quando nós entendemos que, através da rede de serviços, do apoio à família, as crianças continuam em sofrimento, as famílias não conseguem se organizar para dar conta de as suas responsabilidades com relação aos filhos, nós encaminhamos ao Ministério Público a notícia de fato, como diz a lei, relatando todos os acontecimentos, todos os encaminhamentos que o Conselho Tutelar fez na rede pública de saúde, de assistência social, etc., encaminhando as famílias ao CRAS, por exemplo, ao CREAS, enfim, uma enormidade de serviços, dando conta ao MP, que vai analisar, que vai abrir, que vai solicitar, então, que ele vai demandar de nós encaminhamentos, visitas à família, ou até mesmo ele vai solicitar a abertura de um processo junto à Justiça da Infância e da Adolescência, né? Quando os casos mais graves, digamos assim, quando há uma detecção de uma gravidade no caso, o Ministério Público pede ao Judiciário, ao JIJ, a abertura de um processo, e essa família, então, digamos assim, fica sob o olhar também do Poder Judiciário, e se depois disso tudo, né, de várias reuniões, às vezes de microrrede, agora muito pela internet, a gente faz com todos os atores da rede pública, junto ao Judiciário, se não há alguém da família extensa que acolhe essa criança, ou seja, um tio, uma tia, um avô, uma avó, para que essa criança fique em segurança e tenha os seus direitos respeitados, é passível de um acolhimento institucional, né? Quer dizer, quem determina isso é o Poder Judiciário, não é o Conselho Tutelar. Nós só realizamos um acolhimento institucional, digamos, numa madrugada de um final de semana, numa situação tremendamente grave, né, em que nós não conseguimos encontrar alguém da família extensa na cidade ou numa cidade próxima para deixar aquela criança até que nós possamos falar com o pai, com a mãe de uma melhor forma, né? Há situações assim que ocorrem nos plantões, né? E a gente tem que encaminhar um adolescente ou uma criança para um acolhimento, pelo menos por alguns dias, vamos dizer assim, dependendo de cada caso. Eu acho importante também para o nosso telespectador. Mas em 24 horas nós temos que comunicar ao Ministério Tem que Público ser desse comunicado, acolhimento. tá certo. Isso. Quer dizer, você atende numa emergência, porque, como você disse, é um feriado, é um sábado, é um domingo, mas em 24 horas a autoridade maior precisa saber. Importante, eu acho, dentro do que você citou antes, é essa questão das decisões que são tomadas. O conselheiro tutelar, então, ele não tem a autonomia de ele tomar a decisão. Ele vai sozinho no seu plantão, por exemplo, atender um chamado, uma ocorrência, e a decisão em si sobre aquele caso é feito, no caso, pelos 5 que completam o conselho daquela determinada região dentro do município, se eu entendi a tua colocação, Sim, Leandro. eu vou dar um exemplo para que as pessoas assim compreendam. Eu, em um determinado plantão, agora durante a pandemia, recebi uma denúncia anônima de abandono de incapaz de 3 meninas lá no bairro Santo Afonso. Fui até o local, me dirigi lá e constatou-se a veracidade do fato. As 3 meninas estavam num casebre pequeno, com uma corrente, sem possibilidade de sair de dentro de casa, e a mãe tinha ido ao mercado, segundo a vizinha. A mãe demorou cerca de 2 horas. Aguardamos, conseguimos o contato com a mãe através dos vizinhos que tinham o telefone dela. Ela retornou após 1h30, 2 horas, e disse que nunca tinha feito aquilo, né? Qual era o procedimento naquele momento? Era fazer um boletim de ocorrência devido à gravidade, é um ato muito grave, porque houveram pelo país afora muitos acidentes graves, né? Com crianças dentro de casa sozinhas, né? O noticiário já deu conta disso por algumas vezes. Mas em função daquela família não ter um parente da família extensa na cidade, eles moram em Novo Hamburgo há menos de um ano, vieram do Paraná, nós resolvemos, eu ali no grupo de WhatsApp que a gente colegia com os outros 4 colegas do conselho, e decidimos manter as crianças com a mãe, mas aí no outro dia a mãe teve que se apresentar no CRAS, encaminhamos para o Ministério Público a notícia de fato, e hoje essa família é acompanhada pela rede pública, né? Permanentemente com os olhos assim, buscando que ela não cometa mais o ato, né? Porque é um ato dos mais graves, né? Que acontecem eventualmente nos nossos plantões.
Isso, no fundo, é aquilo que você tinha mencionado antes, do Conselho Tutelar tentar ajudar que cada um cumpra a sua função. E, às vezes, é necessário este impacto, de repente, de chegar e, de sopetão, assim, pegar meio que desprevenido uma realidade, seja por uma denúncia ou qual, para a pessoa se conscientizar e dizer assim, de fato, o filho é meu, a filha é minha, eu tenho que assumir essa responsabilidade, o que nem sempre é muito fácil. Então, eu imagino que o conselheiro e a conselheira tutelar, eles nesse ponto acabam fazendo bem para todo mundo que está envolvido, porque não é só o problema da criança, não é só o problema do casal que se separou, não é só isso, é todo um universo está envolvido ali, né, Leandro? Acidentes acontecem, né? E quando você deixa os seus filhos em casa, nem por 10 minutos você deve deixar seus filhos sozinhos, desacompanhados. Você deve deixar alguém que tenha 18 anos ou mais, que você conheça e tenha confiança em deixá-los até você retornar. É bem assim, né? É, e também, né, a gente observa que as pessoas assim pensam que não dá nada, né? Nós estamos vivendo numa sociedade do não dá nada, né? Quer dizer, as pessoas pensam que nunca acontece nada, que não podem ser punidas, né? Quer dizer, e de certa forma eu me entristeço muito com isso, porque a gente no dia a dia vê isso, né? Se no nosso país houvesse uma punição mais rápida e imediata nos casos, por exemplo, de abuso sexual que acontece, né? Que levam anos até que o abusador, se comprovado, seja punido efetivamente, né? Quer dizer, isso gera um clima assim de que não dá nada, né? E a gente vivencia isso seguidamente no Conselho Tutelar, esses casos de abuso e de graves, né, que acontecem ainda mais agora no momento da pandemia, parece que tem acontecido mais, pelo menos chegam mais relatos ao Conselho Tutelar, né? Agora, claro, isso é o conceito para outras áreas também do não dá nada, que se verifica na política, que se verifica na corrupção, no desvio de verbas, que se verifica em contratos que lesam uma parte enquanto que a outra tira a sua vantagem. E isto, de um certo modo, faz com que também a área que vocês atendem, tentando fazer com que o Estatuto da Criança e do Adolescente seja cumprido em benefício da criança e, obviamente, como falamos antes, em benefício de toda a família e da sociedade, porque aí não é, de novo, um problema daquele casal, naquela casa, naquele bairro, é a vizinhança que se envolveu, é a cidade como um todo, porque pode vir uma delinquência atrás daquela atitude. Então, é um universo muito, muito complicado com o qual vocês precisam lidar, não? Muito, muito. Por exemplo, a cada dia uma situação nova pode aparecer. Por exemplo, eu recebi um pedido de uma escola municipal solicitando que um aluno, visitar um aluno que, depois da escola ter feito vários contatos com a família, não retornou às atividades. E a origem da família é cigana, né? A família é cigana. Então, eu estou lendo sobre a cultura cigana, por exemplo, né, Heitor? Para me inteirar, eu verifiquei a conexão da lei do estatuto com a cultura, não cheguei ainda a uma conclusão, mas o estatuto é claro, né? Quer dizer, o estatuto pede que sim, que é um direito da criança e adolescente e um dever do Estado fornecer educação. E na correlação com a questão, porque os ciganos são tidos como um povo dentro do Brasil, né? Quer dizer, é um povo que era muito mais nômade do que hoje é, né? Porque eu estive falando com a mãe já desse aluno, a mãe me alega, por exemplo, olha, nosso interesse é aprender a ler e fazer contas só, né? Para isso a escola, senão o meu filho vai acabar perdendo a cultura cigana se continuar indo à escola. Então, por exemplo, eu estou estudando essa questão, eu devo encaminhar para o Ministério Público questionando o que é melhor fazer, né? Mas, a princípio, sim, esse aluno deve retornar às aulas normalmente. A questão que fica e a cultura deles, né? Quer dizer, Pois é. e ela me responde, eu perguntei, mas em todo o Brasil como é que funciona isso? Não, em todo o Brasil nós agimos assim, né? Nossos filhos só vão para a escola enquanto até aprender a ler, escrever e fazer contas, porque nós somos vendedores, etc, etc. Então, é um assunto que eu estou lendo,
sobre ele, né? Para fazer o melhor encaminhamento possível. E legal, claro. Outro adicional, né, dentro dos problemas que nós já listamos aqui, é exatamente o aspecto cultural. Os descendentes de italianos têm seus costumes para algumas coisas, os japoneses, os descendentes alemães, todos são brasileiros, mas guardam raízes muito fortes nos seus costumes e muitos desses acabam conflitando. Uma das questões básicas de que até os 14 anos toda criança precisaria estar em sala de aula, e você coloca uma situação que, por questão cultural, não é esse o interesse da família, nem é o costume da casta, né? Agora, o que vale nesse caso? A cultura ou vale a lei maior que quer proteger todas as pessoas, mas principalmente as crianças? Por exemplo, né, as pessoas pensam que o Conselho Tutelar é uma espécie de polícia, né? Não ligam, acham que a gente e também que a gente é bombeiro, né? Quer dizer, que a gente vai lá apagar o incêndio ou vai ser polícia. Não é nada disso, né? A gente, inclusive, porque, na verdade, o bom para a criança é que o pai e a mãe estejam bem de saúde, emocionalmente, para fazer esse comando do poder familiar, para poder gerir o lar e fazer a boa orientação aos seus filhos, independente de ser de uma classe econômica mais privilegiada ou não, né? Então, o Conselho Tutelar, por exemplo, pode requisitar serviços para que a mãe faça um tratamento de saúde, né? Para que ela, daí, melhorando, tenha mais qualidade para poder exercer o seu poder, o seu papel de mãe, né? De genitora, assim como o pai também. Então, por exemplo, hoje em dia, a gente vê a situação das drogas, né? A drogadição é cada vez maior, né? E os jovens que usam droga, eles também transam, né? Eles também têm filhos, né? E isso tudo acaba chegando no Conselho Tutelar, né? E aí são inúmeros os casos em que a avó, o avô, os avós de um dos dois acabam encaminhando a guarda dessas crianças que nascem dessas relações, né? Que ocorrem pelas ruas, né? Pelas vielas ou pelas bocas de droga que existem por aí. Então, há situações assim muito delicadas. A gente faz encaminhamentos daí para a rede pública, para o CAPS-I, né, quando é adolescente e criança, para tratamento com relação às drogas. E há toda uma série de etapas, né? Mas é claro que há resistência de tratamento, não aderem ao tratamento, continuam a usar drogas cada vez mais, né? Então, tem todas aquelas etapas que você sabe bem, né, de quando a pessoa se torna um usuário de uma droga ou de outra que, né, enfim, é uma doença, né? E gera também, né, no caso, para a família, e eles também, quando são adolescentes, mantêm as relações sexuais uns com os outros, sem cuidados normalmente, né? Enfim. Eu diria que o grande número de casos do Conselho Tutelar que o Conselho Tutelar atende são esses, né? Em locais, inclusive, muito insalubres pela cidade, Sim. em que nós temos que ir muitas vezes acompanhados de um reforço, vamos dizer assim, né? Porque a gente hoje já conhece um pouco mais a cidade, eu já conhecia há mais tempo, mas não é preconceito isso, mas há alguns locais que o Conselho Tutelar não é bem-vindo, né? Especialmente quando acompanhado, por exemplo, de uma viatura da guarda, né? Então lá estão os traficantes, lá estão os grupos organizados, né? Enfim, há muitas histórias aí que a gente já relatar. passou. Mas, Leandro, eu acho que é importante que você coloque assim, aberta e francamente, toda essa luta e essa caminhada que vocês têm, tentando cumprir uma lei maior, mas também tentando entender cada situação, cada realidade que chega para vocês, de novo, naquele reforço que você colocou no começo. Não agindo em lugar de, mas facilitando para que cada um assuma a sua missão e a sua função. E com todo esse universo que hoje a criança experimenta, seja em lares de maior vulnerabilidade social ou mesmo em lares abastados, porque o problema está presente em todas as realidades, o que é que você diria num momento final assim, que é importante dentro da sua experiência da caminhada com o Conselho, que as pessoas pensem e levem extremamente a sério nesta realidade confusa que é o mundo no qual nós estamos vivendo hoje? Tem um bom conselho para dar, conselheiro Leandro? Eu diria para um jovem hoje que pretende namorar,
e pensar em ficar, em conviver com alguém, que pensasse assim, essa pode ser a minha futura esposa, ela vai ser a mãe dos meus filhos. Será que ela vai ser uma boa mãe para os meus filhos? E o mesmo perguntar, a moça pensar sobre o namorado dela, né? Esse pode ser o futuro pai dos meus filhos. Será que ele é responsável o suficiente para exercer? Será que nós estamos preparados para ser pai e mãe? Eu até defendo, né, que um dia, junto com o pré-natal, quem sabe, quando a moça fica grávida, que se fosse possível, né, que o casal fizesse cursos para se preparar para serem pai e mãe, né? Seria muito bom isso. Eu acho que é importante a pessoa ter ciência das responsabilidades, se vai gerar um filho ou uma filha, das responsabilidades que vai ter com relação, né? Não é preconceito um casal que não tem uma estrutura econômica Sim, muito verdade. grande ter 4, 5, 6 filhos, não, mas normalmente a gente vê que são essas famílias mais numerosas que realmente, claro, não só, mas que têm enormes problemas de convivência e relacionamento, né? Uniões, há separações, há novas uniões com novos filhos de vários casamentos dentro do mesmo Sim, ambiente, né? sim. E aí vem a figura do padrasto, não é preconceito, mas realmente os casos de padrasto, vodrasto, a gente chama de vodrasto também, que cometem os abusos, geralmente é intrafamiliar os abusos, de irmãos mais velhos também, ou de meio-irmãos que abusam sexualmente de irmãos, meio-irmãos menores, ou de netos, ou de próprios filhos sanguíneos, né? Então, falta mais preparação, falta muita coisa na sociedade brasileira. É muito preocupante isso. Leandro, eu quero agradecer imensamente a tua disposição em estar conosco e colocar assim toda essa realidade que vocês vivem e convivem com ela, tentando ser uma ajuda a esta sociedade complicada na qual nós estamos vivendo, principalmente na cidade. Mesmo que a gente sabe que em lugares pequenos também acontece, mas a cidade maior às vezes abriga também um número maior de casos. Então, muito obrigado, tanto a você como a todo o seu colegiado, porque a sua presença aqui passou pelo crivo do seu colegiado. Eu acho que isso é uma questão muito importante de se saber, que ninguém acaba tomando uma decisão sozinho e que vocês trabalham nessa direção. Leandro, muito obrigado, sucesso no trabalho de vocês, força também na caminhada e agradeço a tua disposição. Se quiser ainda colocar uma palavra final, uma boa noite para o nosso pessoal. Não, eu vou deixar uma frase de um aluno de uma escola lá do Boa Saúde que escreveu num texto escolar o seguinte: perguntaram aquilo para ele, o que você quer ser quando crescer? E ele escreveu, eu quero ser policial, mas eu sei que eu vou ter que prender minha mãe. Um abraço a todos, muito obrigado por ter participado desse programa. Leandro, agradecemos a ti, estamos encerrando e agradecemos assim também aqueles que nos têm acompanhado pelas redes sociais, por nossos canais, e obrigado por sua participação e fidelidade conosco. E convidamos para o nosso próximo podcast, neste domingo, novamente às 20h30, com mais um tema inédito para vocês. Uma boa noite a todos. Boa noite.